Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de resenha desse deck aqui, que é muito conhecido, muito procurado, inclusive, o Tarô Zen de Osho. Esse deck aqui, ele é muito procurado mesmo. Acredito que ele seja procurado pela proposta que ele passa, mas também pelo custo-benefício. É um deck muito acessível, muito barato. E como ele vem com um livro que explica bem o que foi impresso em cada carta, eu acho que isso incentiva muitas pessoas a procurarem esse deck. Eu demorei bastante para comprar, porque eu queria estar aberta a uma perspectiva diferente, uma visão diferente a respeito dos arcanos. Porque ele sai completamente do tradicional, é uma figura muito singular colocada nesse deck, tá? Ele é um deck que vai ter uma carta a mais, então ele tem 78 cartas. Vai ser dividido entre arcanos maiores e arcanos menores. E ele é um deck com uma premissa de não adivinhar seu futuro, nem nada no sentido, mas de autodescoberta, de autoconhecimento focado no agora, tá? Ele é distribuído pela editora Cultrix, ilustrações de Madheva Padma. Acredito que seja essa a pronúncia correta, se não for, relevem. Então vamos lá, eu já abri, já dei uma olhada, não estudei ainda a fundo, mas dei uma boa olhada nas cartas. É uma caixinha, gente, que eu só mantive a caixinha ainda para poder mostrar para vocês, porque é uma caixa frágil de papelão, não achei uma caixa prática para guardar os decks, vou mostrar para vocês o porquê. Então ele vem assim, né? Dentro é uma caixinha de papelão mais dura, mais resistente. Aqui vem o livro e aqui o deck. Então, aqui, ó, o deck não vai ficar aqui, ele vai para um saquinho, porque eu acho que fica mais fácil, né, de pegar e tal. E a caixinha eu vou descartar, tá? Eu deixei a caixinha aqui só para poder mostrar para vocês. Se você quiser guardar, lógico, né, por essa estrutura interna ser mais durinha, ele acaba que protege, né? Não vai, se você colocar livros aqui em cima, não vai deformar a caixa. Então, se você quiser guardar a caixinha, né? Eu que por uma questão de otimização de espaço, eu vou tirar a caixinha porque o deck vai para um saquinho, né? Eu tenho um armarinho só de decks, então ele vai para o saquinho e eu vou colocar o livro na prateleira depois que eu estudá-lo. Então, vamos lá primeiro olhar para o livro. Eu achei pela folheada que eu dei, né? Não li ainda o livro. Aqui é uma resenha, não é uma aula review. Eu achei interessante o fato que assim. Então vamos lá. Aqui ele coloca o bobo, que é o louco. Aqui em cima vai estar descrito que são os arcanos maiores, né? Se trata de um arcano maior. Aqui ele vai dar uma explicação em forma de história. E aqui um comentário feito a respeito da perspectiva do autor perante a carta do louco. Se você está aprendendo tarô, eu não aconselho você a começar a estudar isso aqui, porque pode dar um pouquinho de nó na sua cabeça, dado que não são todas as cartas que ele coloca aqui arcano maior do tarô ou aqui arcano menor do tarô que ele está se retratando, tá? Ele faz aqui uma metodologia muito dele. Então, vão ter algumas cartas que não vai estar descrito que, por exemplo, o bobo vai nos remeter à carta do louco. O imperador, quer ver? Deixa eu chegar aqui no imperador para vocês entenderem o que eu tô falando. Vou usar isso aqui de exemplo. Não materialidade. A rua tá bem movimentada hoje, viu, gente? Então, relevem o barulho de fundo. Então vamos lá, aqui por exemplo, a não materialidade se remete ao arcano maior do tarô, o Papa, ou o Hierofante, ou o Pontífice, tá? Todas essas nomenclaturas estão se tratando do mesmo arcano. E aqui ele não fala em nenhum momento que ele está se referindo à carta do Papa. Então pode ser que dê, se você está aprendendo o tarô, pode ser que dê um certo conflito aí, que arcano que é esse aqui? Né? Do que ele está falando, do que se trata. Você vai precisar
entender um pouco mais a respeito deste arcano, no caso o Papa, para poder sincronizar uma carta com a outra, tá? Lógico que se você tiver uma boa oh, meu Deus! Uma boa memorização, você vai saber que o arcano de número 5 é o arcano do Papa, fica muito mais fácil linkar uma coisa com a outra. Agora, se você for procurar, por exemplo, você tem uma dificuldade, né, de saber que arcano que é pelo número, você vai olhar o significado da palavra, a nomenclatura, você vai dar uma confundida aí, tá? Mas ele explica de uma forma resumida, não muito aprofundada, o que ele enxerga na não materialidade e por que ele dá esse nome. Então ele explica aqui com poucas palavras, mas bem explicado, o que ele enxerga e o porquê desse nome neste arcano, tá? E aí ele vai separar os arcanos menores. Aqui. Ele vai mostrar primeiro as cartas da corte. Aqui é a carta extra, né, que ele colocou. Não tem nenhum número nessa carta, é somente a descrição o mestre. E aí aqui ele tem um porquê de ter colocado essa carta e tal, né? Então aqui ele fala: no Zen, o mestre não é um mestre de outros, mas sim um mestre de si próprio. Cada gesto seu e cada uma das suas palavras refletem a sua condição de iluminado. Então aqui ele dá uma explicação a respeito do que ele quis colocar nessa carta extra. Após isso, ele vai falar das cartas da corte, começando pelo elemento de paus. Só que, novamente, aqui ele vai colocar que é o rei de fogo, né? Ele não vai colocar... Oh, meu Deus, tô gaga hoje. Tô travando mais que o normal. Então, aqui ele não vai colocar, por exemplo, que é o rei de paus. Você já vai precisar ter o conhecimento que o elemento fogo está se retratando do naipe de paus, entende? Por que eu acho que no início do estudo, esse aqui pode dar um certo conflitinho? Isso é uma percepção minha, tá? Se você quiser aprender pelo tarô de Osho, perfeito. Se você quiser unir ambos os conhecimentos, perfeito também. Tá? Eu estou mostrando para vocês a minha perspectiva prática a respeito do conhecimento básico do tarô, tá? Se você está estudando a escola, por exemplo, do Rider-Waite, você vai ficar um pouquinho... Pera, eu preciso lembrar que naipe que é o elemento fogo, sabe assim? E aí ele vai separar aqui, né, os arcanos maiores... Oh, meu Deus, as cartas da corte, como eu disse para vocês. Então aqui, rei de água, ele está se retratando ao elemento de copas, que vai falar das nossas emoções, né, das nossas águas, enfim. Aqui ele novamente dá um comentário a respeito da carta, aqui vai ter uma simbologia e uma cor também, tá? Essa cor aqui ajuda bastante, aqui o livrinho é em preto e branco, não vai ter a cor, mas nas cartas tem. Então ajuda vocês a fazer essa coligação. E aqui, os arcanos menores, ele sempre descreve aqui em cima, arcanos menores, o número do arcano e o elemento que ele se trata. Elemento fogo é o elemento da ação, que é o naipe de paus, tá? Em todas as cartas, todas as páginas, né, que vai explicar a respeito das cartas, tem a carta ilustrada, uma pena não ser colorido, porque eu acho que ia ajudar bastante, né, quem tá aprendendo, principalmente por essa dinâmica, as cores ajudam muito. E aqui tem umas opções de tiragem. Essa tiragem aqui é bem complexa, mas ela é muito boa. Relacionamento, cruz celta e bem descrito, né? Aqui tem um certo glossário, né, a respeito do que ele colocou aqui no deck. Então, o que representam as flores, as folhas, golfinho, fruta, árvores, asas. Então, ele faz um glossário aqui da simbologia que foi utilizada nos arcanos. E após isso, vai ter uma lista de referências, né? Então aqui vai ter muitos livros, muitos desses livros são livros que falam da filosofia de Osho, né? Muitos deles, inclusive, muitos deles não, eu acho que quase todos, se não for todos, tá? Eu dei só uma passada de olho, mas esses livros são em inglês, tá? E é isso, aqui vai falar um pouquinho sobre o autor. E essa versão que nós temos é uma versão traduzida,
tá? Tem o livro original, digamos assim, não tô falando que isso é uma réplica, mas o livro, o deck em inglês, ele é muito mais caro, tá? Eu não peguei na mão para falar para vocês de qualidade e tal, mas ele é muito mais caro que essa versão traduzida que nós temos mais acesso, tá certo? Então vamos lá conhecer as cartas. Falando primeiramente do tamanho e qualidade das cartas. Aqui é uma carta de apresentação. Então, aqui tarô Zen de Osho, 79 cartas, e um livro com ilustrações feito pela editora Cultrix. Essa carta aqui, gente, deixa eu fazer um comparativo de tamanho. Ó, ela vai ter a mesma largura, porém é um pouquinho mais baixinha, né? A altura dela é um pouquinho menor que um tamanho mediano. Esse daqui é o Sentinel Rider-Waite. Aqui, gente, ele é uma parte da carta vai ser fosca, né? A parte que tá, de fato, o desenho dos arcanos é fosco. E aqui tem o efeito envernizado, o efeito glossy. A qualidade é bem frágil das cartas, tá? Bem frágil mesmo. É uma carta que vai pegar forma muito facilmente. Eu não acho que essa carta quebra, mas ela é um papelão com um efeito envernizado aqui atrás, tá bom? Gostei dessa questão de a parte dos arcanos ser fosco, né? Eu gosto disso, eu gosto desse toque que essa parte fosca aveludada nos propicia. E aqui a parte envernizada que facilita, né, no embaralhamento para quem gosta. É um verso muito bonito. Eu acho que pelo preço que eu paguei uma questão de 55, 60 reais, não lembro agora. Pelo preço, tá de graça, a qualidade tá sensacional, sabe assim? Vamos levar em consideração que 50, 60 reais, se você pegar um livro e 79 cartas, tá de graça, tá muito barato, né? Então, eu acho que é uma qualidade muito boa, mediante o preço pago nesse deck. É um bom custo-benefício, tá? Mas não é um deck que vai durar a vida inteira na tua mão. Então, vamos lá conhecer as cartas. Vamos começar aqui pelo louco. Aqui eu acho que é uma das pouquíssimas cartas, se não for a única, que vai retratar mais o tradicional da carta, né? Ele tá à beira de um penhasco, segurando uma florzinha, super leve. Eu gostei das ilustrações, as ilustrações são simples e muito bem feitas. Aproximar o máximo que der para vocês verem a qualidade, né, da impressão das cartas. Eu achei uma qualidade muito boa de impressão, muito boa mesmo. Aqui a carta da existência é o mago, que já saiu completamente do tradicional, mas que tem muito sentido quando você lê o significado no livro. A voz interior, que é a sacerdotisa. A criatividade, que é a imperatriz. E aqui eu vou fazer uma pausa. Ele coloca aqui palavra, eu entendo aqui como uma palavra-chave de um pouco do que essa carta de fato representa, tá? Então, a imperatriz, por exemplo, a gente sabe que é uma carta que vai falar do nosso sagrado feminino, que vai falar da nossa criatividade, da fecundidade, da prosperidade, né, do solo fértil que faz uma boa semente brotar, crescer, germinar, florescer, dar frutos e blás, né? Então, ele coloca o nome da carta como uma palavrinha-chave. Isso, a meu ver, para a gente entender e acessar mais rapidamente o significado profundo dessa carta. A criatividade, ela é uma portinha, né? A gente sabe que os arcanos maiores e os menores também têm uma profundidade muito grande. Eu acho que essa palavrinha, essa nomenclatura que ele colocou aqui é uma porta para você entender a profundidade do arcano. O rebelde como o imperador, e no livro ele explica que o imperador ele é dono de si, né? Ele sabe o que ele quer, ele sabe onde quer chegar, então as amarras culturais não prendem, não limitam ele. Achei bem interessante, é uma das poucas cartas que eu dei uma olhada no livro.
A não materialidade, eu não gostei dessa carta pelo fato de não ter nenhuma figura. Ela é o breu. Isso não significa que não exista algo. Eu entendi a premissa que ele quis colocar aqui. Tem sentido, tá? Tem muito sentido. Mas eu acho que fez uma falta ter uma figura aqui na carta, que seria a carta do Papa. Os enamorados, como os amantes. A consciência, que seria a carta do carro. Eu achei muito interessante essa ilustração dele. E perceba que é simples, né, mas expressiva. A carta da coragem. Se a gente for seguir a escola da Pamela Colman, né? Ai, gente, por que eu tô tão gaga hoje? Isso não é meu normal. Mas vamos lá. Se a gente for seguir a escola Rider-Waite, esta carta aqui vai ser a carta da força. E que tem total sentido aqui com a ilustração que ele colocou, inclusive com o nome coragem. Ah, gente, relevem aí a minha dicção hoje, que eu não sei. Tô pior do que o normal. A solitude, como a carta do eremita. A roda da fortuna, como a carta da mudança. E muito bonita essa ilustração. Simples, porém muito bem feita e expressiva. Tem a simbologia aqui da astrologia. A ruptura, como a carta da justiça. Bom, chegando nessa carta, eu entendo que tem aí uma ligação, o estudo que foi feito para a montagem desse deck foi um estudo com base na escola do Rider-Waite-Schmidt, tá? A nova visão, como a carta do enforcado. A carta da morte vindo representada pela transformação. A carta da temperança, vindo como a integração, e aqui o símbolo do yin yang. O condicionamento é a carta do diabo, que vai falar das amarras. E aqui me lembra muito aquele ditado, o leão impede de cordeiro. Me lembra muito. A carta da torre, como sendo representada como o relâmpago. E aqui é a torre mesmo. Se você olhar, é um corpo humano, né? Que através de uma meditação quebra várias coisas e padrões dentro de si próprio. Achei muito interessante. Eu não li a carta, tá? Eu tô falando o que o desenho me passa, tá certo? Essa carta aqui eu achei muito simples, porém muito bonita. A carta do silêncio, que é a carta das estrelas. Aqui, vidas passadas, que é o arcano maior, a lua. E tem um sentido. A carta do sol vindo como a inocência. E aqui a carta do julgamento, sendo representado como além da ilusão. Achei muito interessante, principalmente esse símbolo da borboleta. A carta do mundo vindo como completude. E a carta extra, né, que é aquela carta que eu li um trechinho do livro, O Mestre. Perceba que não tem nenhuma numeração. Nos arcanos maiores, os números estão sendo representados pelo algarismo romano. Quando chega aqui na carta do Mestre, não tem numeração nenhuma. Vamos começar agora com o naipe de paus. E aqui, o naipe de paus, esse quadradinho aqui, ele vai vir com a cor vermelha. Aqui, a fonte é o as de paus.
2 de paus como as possibilidades. 3, o experienciar. Eu gostei muito dessa ilustração, achei muito bonita. A sensação que eu tenho é que as cartas foram pintadas à mão. Simples, porém muito bonita. 4 de paus como a participação. 5 de paus, totalidade. 6 de paus, o sucesso. 7 de paus, o estresse. Achei engraçado o macaquinho querendo furar a bolinha. Bem filho da mãe. 8 de paus, a viagem. 9, a exaustão. 10, repressão. E perceba que aqui é um homem e no lugar da cabeça tem algo obscuro, várias cordas o prendendo, o amarrando, achei bem interessante. E aqui vamos para as cartas da corte, sendo o pajem, espírito brincalhão, cavaleiro, intensidade. E aqui a gente percebe, né, uma intensidade de fato e uma movimentação bem intensa. Rainha. Rei. Vamos agora para o naipe de copas, sendo representado aqui pela cor azul. Aqui o as de copas indo com a correnteza. 2, a amistosidade. As árvores se entrelaçando aqui, né? 3 de copas, a celebração. E aqui eu já posso fazer um comentário. Tem uma diferença muito grande entre eles? Tem, mas também tem uma... Me fugiu a palavra. Além de gaga, tô esquecida. Ai, Senhor. Bom que vocês já me conhecem, né? Já sabem a minha dinâmica. Mas perceba que tem uma gritante diferença? Tem. Mas a premissa é a mesma. A premissa das cartas é praticamente a mesma. 5 de copas, o apego do passado, que é a carta da melancolia, da lamentação, da tristeza, às vezes até do luto. 6 de copas, que num deck tradicional vai falar das nossas saudades, né, de nostalgia de infância, de tempos que passaram muito, né, há anos atrás, e aqui ela vem sendo representada como sonho. 7, projeções. Muito interessante essa carta, muito mesmo. 8 de copas, deixando ir. Aqui eu gostei da pintura, gostei mesmo, achei muito bonita, muito bem feita, mas não me dá, nada nessa figura aqui me passa o sentido do deixando ir. Talvez o gotejar, sim, mas mesmo assim me falta algo que, sem ler aqui, eu olhe, né, para essa carta e fale que é o 8 de copas. 9 de copas, preguiça. Não concordo. Até tem sentido, mas eu não concordo. A harmonia com 10 de copas. Vamos agora para os naipes. Oh, meu Deus, a carta da corte. Tô confusa hoje, gente. Relevem. Relevem. Tô estranha. Pajem como compreensão. Cavaleiro como confiança.
Rainha, receptividade. E aqui os arcanos da corte trazem um ensinamento muito grande a respeito da corte, tá, gente? Quem é estudioso de tarô, pega sim o tarô de Osho, porque você vai ter é um conhecimento que tá subliminar. Eu não vou dar de graça isso pra vocês, que eu sou ruim, mas tem um ensinamento subliminar muito grande nas cartas da corte. Cura. Vamos agora para o naipe de espadas, sendo representado pela cor preta. Aqui o as de espadas, a consciência. Esquizofrenia, eu achei aqui uma palavra muito forte, mas ao ir procurar, né, a etimologia dessa palavra tem sentido, tá? Isolamento glacial, aqui a gente percebe uma profunda tristeza, né? Um pesar muito grande que o congela. Achei interessante. Adiamento, que é a carta da pausa, né? Da parada obrigatória. É necessária essa pausa. 5, comparação. E aqui é interessante, né? Não tem comparação entre uma árvore e um pé de bambu. Achei muito interessante. É uma comparação que nunca vai chegar a lugar nenhum, a não ser na crença, no óbvio, né? Que são as diferenças. Achei muito interessante. O fardo. Sete de espadas, política. E aqui é interessante, né? Nesse sete de espadas tem uma máscara, uma pessoa com uma cascavel. É uma cascavel porque tem um chocalho aqui. E é interessante falar que é uma cascavel porque a cascavel ela avisa quando ela vai atacar com o chocalho. Achei bem interessante. 8 de espadas, a culpa. Achei interessante também. 9, sofrimento. 10, o renascimento. Achei bem interessante também. Pajem como a mente. Cavaleiro, a luta. E aqui mostra bem a agressividade na expressão do cavaleiro. Rainha, moralidade. Rei, controle. Vamos, por fim, ao naipe de ouros, que é todo coloridinho aqui. A sensação que eu tenho é que ele quis colocar como naipe de ouros, como a junção de todos os elementos nessas cores aqui. É o que eu senti, depois eu vou ver no livro. Aqui o as de ouros, maturidade. 2, momento a momento. E aqui a gente percebe muito o jogo de cintura que ele precisa ter para ir de pedra em pedra, gostei. 3 de ouros como orientação. 4 de ouros, achei muito engraçado ser o avarento. 5 de ouros, o forasteiro. 7 de ouros, concessão. 'Achei linda essa carta, 7 de ouros, a paciência. Muito bonita, para mim é a carta mais bonita desse deck. Muito bonita mesmo. O tempo de maturação, porque a semente já foi colocada. Então, agora é o tempo do germinar. Adorei. Adorei. E vale lembrar que eu ainda não li o livro. Eu tô falando o que a figura me expressa.
8, simplicidade. 9 de ouros, a colheita, o momento da colheita. 10 de ouros, nós somos o mundo. Pajem, aventura. Aqui eu percebo uma criancinha se abrindo, né, para coisas novas, para uma vida nova. Pajem, desaceleração. Aqui eu não entendi. Eu vejo no Cavaleiro de Ouros, para mim, na minha vivência, um movimento, né, a ação. E aqui, desaceleração, fala de retroceder, né, de pausar, de diminuir o passo. Eu, na minha vida, né, eu falo para vocês que eu vivo o tarô, eu vou precisar dar uma estudada nessa carta com a premissa, né, do livro, para entender. Rainha de Ouros, florescimento, também uma belíssima carta. Rei, a abundância. É um deck de cores fortes, pintura simples. Eu gostei bastante. Deixa eu embaralhar aqui para mostrar para vocês. Embaralha de forma tranquila, até por conta desse efeito invernizado. Trabalha, embaralha, né, super bem. Mas é um deck que você vai ter que embaralhar assim, ó, e com cuidado, para as cartas não definharem, né, não desgastar com rapidez. Lembrando, meus amores, que todo deck que tem esse fundo preto, essa borda preta, o preto mostra muito rapidamente o desgaste da carta, independente da qualidade da carta, tá? Não importa se é uma qualidade US Games, se é uma qualidade Luiz Carabeu, se é uma qualidade Lee Reeling, não importa. Quando o deck vem com esse fundo preto, já te prepara que qualquer arranhãozinho vai ficar notável, tá? Mas, levando em consideração o preço que eu paguei nesse deck, e a qualidade empregue aqui é um deck ótimo, só que aqui a gente vai notar, né, o desgaste da carta muito rapidamente. Então, exijo um cuidado, um certo cuidado no embaralhamento dessas cartas. Eu gostei muito da minha compra. Acho que comprei no momento certo, no momento em que eu estou mais aberta, né, para ver esse conhecimento aqui de uma cabeça mais aberta. Né, gostei bastante. E eu não vou prometer para vocês quando, mas está na minha lista uma aula review a respeito desse deck. Eu só não vou falar para vocês quando. Então é interessante, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, que quando eu tiver tempo, gente, é tempo. Eu sou mãe de 3 filhos, eu trabalho muito, eu atendo bastante, eu sou terapeuta holística, então eu atendo muito com tarô, faço constelação, faço mesas radiônicas, então eu estudo no momento em que eu consigo, né? Eu vou tendo um jogo de cintura aí com o meu tempo ocioso, que mãe de 3 filhos nunca tem, né? Mas a gente sempre encontra um jeitinho. Quando eu achar que eu estou afiada, aí eu pego e faço um vídeo falando a minha perspectiva e o que eu entendi a respeito desse livro, tá certo? Um grande beijo no seu coração e até a próxima!